Run it up. Vamos lá. O próximo painel é sobre um assunto que eu adoro, porque quando eu morei aqui em Curitiba, eu era moradora do centro. Eu, em São Paulo, moro, o meu bar é no centro de São Paulo, e eu sou muito a favor da ocupação desses espaços urbanos. Seja através de mesinha na calçada para bar, seja através da gente ocupar com os nossos bares, escolher o centro para estar. Eu adorei essa movimentação que está rolando ali, Saldanha Marinho, quando rola alguma coisa ali perto da 15, aqui em Curitiba. E a próxima mesa é sobre isso, porque também está ligada à gastronomia. Veja só, a gente pode, com a cadeia da gastronomia, também fomentar espaços públicos. E é sobre isso que a gente vai falar no A Rua é Nossa, a ocupação do espaço público. Quem media é a Yara Magione, que é jornalista e criadora do podcast Tem Conversa. Venha para cá, Yara. Vamos contar com o Edu Aguiar, que eu adoro. @o Centro de Curitiba. Ele é jornalista, pedestre, morador do centro, trabalhador do centro, consumidor do centro, usuário de equipamentos públicos do centro, fã do centro, e criou o perfil o Centro de Curitiba. Venha para cá, Edu. Podem já ir para os seus lugares pegar fiquem à vontade. Vamos ter também, eu estava falando de gin tônica Caiçara, dos Caiçara, a gente vai trazer, pode escolher, pode sentar onde quiser. O Fred Ferreira, que é chefe de cozinha e produtor cultural, está à frente de 2 projetos que movimentam a cidade de maneiras diferentes. O restaurante, justamente, a Caiçara, onde promove a apresentação de vários gêneros musicais, assina o cardápio, coordena a cozinha, e ele faz o Curitiba Jazz Festival também. Então, é um grande, como o Beto é aqui, um grande agitador cultural. Venha para cá, Fred. E, para completar esse painel, para falar sobre o centro e a fomentação do centro e como que os nossos espaços podem fazer isso, a Célia Regina Bin, que é formada em Arquitetura e Urbanismo pela pela PUC aqui do Paraná, tem uma especialização em Gestão Técnica do Meio Urbano e trabalha na Instituição de Pesquisa e Planejamento Urbano, o IPUC, desde 1987. A mulher sabe do que ela está falando. Tendo assumido a função de coordenação de projetos, diretora de planejamento, diretora de implantação e, atualmente, ela é diretora de projetos do IPUC. Seja muito bem-vinda, querida. Eu passo a palestra para o mediador agora. Boa palestra para vocês. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada a todos que estão aqui participando desse super festival, Festival Tutano. Eu tenho esse papel hoje de mediar essa mesa, esse painel tão interessante, né, para falar sobre a ocupação do espaço urbano. Estou muito feliz de participar, agradeço a todos do festival, agradeço também quem me chamou, o Beto Madaloso, muito obrigada, viu? Espero que seja um espaço muito legal de conversa e vamos debater aqui, conversar sobre a ocupação do espaço urbano. Eu vou passar a palavra já para vocês se apresentarem. Muito obrigada, viu, por me dar também o prazer de conduzir e de contar com vocês nessa super discussão. Boa tarde. Eu queria começar nessa ordem, então, pode ser? Edu, começa? Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite da Tutano para estar aqui. Meu nome é Eduardo Aguiar, sou jornalista. A gente já fala os nossos 8 minutos, não? Ou é só uma apresentação? Eu acho que já podemos falar. Então, eu vou dar início já aqui. Eu preparei uma pequena apresentação. Quando fui convidado, eu não sabia muito o que ia falar. Então, tentei me preparar. Eu acho que até ficou meio extenso. Quando der 8 minutos, pode me interromper, tá? Não tem problema nenhum. Combinado. Mas eu fui convidado aqui. Antes de me apresentar, eu queria começar essa apresentação. Onde será que está o... Será que está ali o... Antes de me apresentar, eu queria dizer 2 palavras que eu acho que resumem um pouco do que a gente vai debater aqui nesse painel, né? Acho que eu fiz errado aqui. As palavras são Armazém Califórnia. Acho que a maioria das pessoas que está aqui presente já deve ter ido nesse restaurante, né? Um restaurante árabe tradicional aqui do centro de Curitiba, mas eu acho que ele simboliza um pouco o que a gente quer falar aqui, não só pela qualidade da comida, mas pelo local onde ele está, né? Ele é uma instituição ali no calçadão da Saldanha Marinho,
que é um lugar meio abandonado, meio esquecido, né, por várias instâncias, seja poder público, seja iniciativa privada. A gente brinca que até é esquecido por Deus, né, porque a igreja que fica no fim da rua ali, que é a catedral, cercou, está engradeada, né, não tem uma quermesse, não tem nada. E o armazém se mudou para lá no começo do século, e é um lugar que traz vida para aquela rua tão degradada, né, contrariando, inclusive, o pensamento comum que tem de palavras negativas em relação àquele local, né, violência, crack, tráfico. Então, eles estão lá provando, né, levam todo dia centenas de pessoas para aquele calçadão para almoçar, né. O seu Maged e o Calil, que são pai e filho, eu acho que eles são grandes... Se fosse para resumir tudo que a gente vai debater aqui, eu diria que eles seriam um bom resumo, né. O Calil agora, do outro lado da rua, abriu uma outra porta, está abrindo experimentalmente aos sábados, né, então, com mesas dos dois lados do calçadão, criando um ambiente de convívio muito interessante. Acho que esse é um grande exemplo para a gente se inspirar, né, no que a gente vai debater aqui. Mas eu fui convidado aqui por causa desse perfil, né? Eu sou jornalista, meu nome é Eduardo Aguiar, trabalhei por mais de 25 anos em jornais aqui de Curitiba, tive uma empresa de comunicação, trabalhei agora, passei pelo governo, entre legislativo e governo do Estado, mas a gente criou esse perfil aqui para falar e para mostrar o centro de uma forma, digamos, mais íntima. Eu moro no centro, tenho um sócio nesse projeto que também mora no centro, cada um mora de um lado da Rua 15, né? A gente brinca que tem as suas áreas de cobertura ali. E ele começou, lógico, sem nenhuma pretensão, ele ainda é um projeto despretensioso, mas ele acabou ganhando alguma relevância no meu modo de ver, né? E a gente procura, a gente chama de um jornal no Instagram, né? A gente procura trazer uma linguagem jornalística para o que a gente faz ali, diferente de alguns perfis que são mais publicitários. E nós temos alguns ideais ali que são de preservar e promover o centro, né? E como a gente coloca aqui, por meio da ocupação dos espaços públicos, que é justamente o que a gente vai debater aqui, né? Preservação do patrimônio histórico-cultural e fomentar a pujança do comércio de rua, né? Então, são algumas linhas que balizam esse nosso trabalho. E acho que uma das coisas que eu acho mais interessante é que a gente procura falar da história dos lugares, não é um perfil de gastronomia, tá? A gente fala sobre urbanismo, sobre arquitetura, a questão da própria cidade, do comércio. Mas a gente procura mostrar as pessoas por trás dos estabelecimentos, por trás das histórias, né? Seja por trás de uma casa abandonada, de um comércio novo. E, no final das contas, são essas pessoas que estão aqui que fomentam essa ocupação dos espaços, né? A partir do momento que ela escolhe um lugar para abrir a sua porta, ela já está fomentando a movimentação naquela rua ou naquele determinado lugar. Aqui é só um exemplo de um personagem que a gente acha com esse trabalho. Esse é o Senhor Arley. Ele é um senhor aposentado que compra imóveis, unidades de preservação, desocupadas, às vezes até abandonadas, e ele reforma para dar um uso posterior, né? Ele é um grande exemplo que contraria, inclusive, a lógica do mercado imobiliário, né? Que essas casas, muitas vezes, não têm serventia por não ter lucro, então é melhor deixar ela desabar para construir alguma coisa nova do que recuperar. Mas boa parte, ele não é um perfil de gastronomia, mas boa parte das notícias ali são ligadas à gastronomia, né? Aqui só tem alguma relação de alguns lugares que a gente passou, assim, porque a comida cria uma conexão das pessoas com o centro incrível. Inclusive, são as postagens que têm mais interação, com certeza são as que a gente fala de comida, né? A gente também procura falar dos estabelecimentos, mas com um foco nas pessoas que estão lá, né? Ou porque criou o lugar, ou porque inventou o prato, ou porque é um garçom tradicional, como esse caso aqui do restaurante São Francisco. A gente procura mostrar os lugares tradicionais que resistem, né, em algumas regiões do centro, como foi o próprio Armazém Califórnia, que eu já citei, mas os novos, e tem muita coisa nova surgindo no centro, que também contraria essa imagem negativa que tem de um centro abandonado. Aqui só um exemplo que eu peguei também em relação
como a imprensa noticia o centro, né? Esses tempos atrás, um jornal publicou na capa um prédio abandonado do centro e a manchete era "Centro abandonado". Mas aquele prédio faz 3 décadas que está abandonado, né? Então, não é um movimento novo, não é algo surpreendente, não deveria ser, pelo menos, né? E a manchete lá dentro era "Lojas fechadas no centro, cadê a clientela?". Mas do lado eu colei ali, o Jamie Oliver fechou também o restaurante depois de 5 anos no Pátio Batel. Não tem problema de violência, de droga, de pedintes, de mau cheiro, né? Ao contrário. Então, cada estabelecimento tem uma história. Assim, da mesma forma que eles abrem, eles podem vir a fechar. Não quer dizer que necessariamente é uma culpa do centro da cidade ou das pessoas que estão circulando ali. Então, esse é um foco que a gente quer dar. A gente, de maneira alguma, quer maquiar o centro, dizer que o centro é o melhor lugar do mundo e não tem problemas. A gente fala dos problemas. Mas, ao invés de falar das portas que fecharam, a gente procura mostrar as que estão se abrindo. Esses exemplos aqui são todos desse mês, por exemplo. Então, a cada dia, eu sou pedestre, meu sócio também é pedestre, né? A gente não tem carro, a gente anda muito a pé. A cada dia a gente vê uma porta nova se abrindo, especialmente na área de gastronomia. Então, acho que se você mostrar 10 portas fechadas e colocar numa manchete que o centro está abandonado, você vai passar essa impressão. Se você mostrar 10 portas que estão se abrindo, você vai mostrar uma impressão totalmente diferente, né? Então, a gente procura focar muito nesse aspecto de incentivar os novos negócios, né? E aqui, já quase para encerrar, a partir desse trabalho, o Centro de Curitiba é um perfil que está fazendo 2 anos, agora em novembro, né? E, por conta dele, a gente começou a ler mais sobre o assunto, tanto na imprensa quanto livros, enfim, e acompanhar o noticiário sobre isso. E está havendo um movimento ainda inicial, mas já existente no Brasil todo, de um olhar das grandes cidades para a revitalização dos seus centros, né? É um fenômeno que essa matéria do Globo ilustra bem, com vários exemplos em várias capitais. O Rio de Janeiro, por mais problemas que tenha no seu centro, ele está bastante avançado em leis. Acabou de ser aprovada uma nova lei na Câmara Municipal, lá, aumentando os subsídios para investimentos imobiliários, recuperação de prédios, né? E cada cidade está buscando a sua forma, não só de restaurar, mas de repovoar também os centros da cidade. Existe uma linha de pensamento de que o centro, ele não adianta só revitalizar para que as pessoas venham, mas a gente tem que fazer as pessoas morarem de volta nos centros, né? Então, acho que esse é um caminho que a gente vai ouvir muito daqui para diante, né? Um debate sobre esse tema. E a gente também espera que em Curitiba também haja esse debate de forma bastante profunda, né? Curitiba, que sempre teve, de certa forma, um protagonismo, né, na questão do planejamento urbano, e dentro desse cenário, acho que o centro é fundamental. Também do Rio, um exemplo, quando a gente fala que os centros precisam ser revitalizados, também não é não é justo falar que o governo tem que fazer, a prefeitura tem que fazer, nós, sociedade, temos que fazer, né? De uma forma conjunta. E no Rio também está surgindo um exemplo muito interessante. Grupos empresariais estão se propondo a adotar ruas para revitalizá-las no centro. Um projeto com parceria com o poder público, né? Mas são as empresas olhando de que forma que elas podem atuar para melhorar aquele ambiente, né, onde elas estão inseridas. É um exemplo bastante interessante. Trazendo esse exemplo para cá, essa porta, na Rua Saldanha Marinho 214, não sei se alguém sabe o que é esse endereço, ou o que foi esse endereço. Provavelmente não. Esse aqui é o endereço onde foi a primeira loja do Boticário no Brasil. Em 1977, o Miguel Kriegsner abriu aí a sua primeira portinha. Aí ele batia, a história da empresa conta que ele batia os primeiros cremes com uma batedeira que era da irmã ganhando casamento. Ali surgiu o perfume Aquafresca, e hoje o Boticário é um ícone mundial, né, na área dos cosméticos. Ali a loja como ela era na época, né? Aí
fica só uma pensata, se dentro dessa proposta que está surgindo no Rio, né, das empresas serem parceiras do poder público na adoção de ruas. Imagine nessa quadra era o Boticário, né? Se até o final, lá até a catedral, essa Saldanha Marinho fosse batizada, né, com o nome de fantasia do Largo do Boticário, e a loja número 1 do Boticário fosse revitalizada, e tivesse ali do lado o Museu do Perfume, que o Boticário já teve num shopping de Curitiba uma vez, e que essa revitalização fosse lá até a catedral, com um calçadão, com uma proposta de ocupação. Acho que era um caminho bastante interessante que a gente podia trilhar. Era isso por hora. Então, a gente já vai fazer o contato com o pessoal do Boticário, né? Já fica a proposta do Edu Aguiar, né? Sobre a possibilidade também de transformar. Achei excelente a ideia. Edu, obrigada pela apresentação inicial. Vou pedir para o Fred Ferreira, por favor, também se apresentar. Boa tarde. Então, gente, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, da Tutano. Acho que foi um convite que me surpreendeu até, porque, na verdade, não sou muito de falar, né? Eu vou tentar usar os meus 8 minutos, mas eu acho que vou terminar antes, ao contrário do meu amigo. Mas posso doar um pouco de tempo. Mas é o seguinte, eu sou um produtor cultural, eu faço parte hoje do restaurante A Caiçara, também tem um outro projeto que se chama Risoflora, que é um festival de carnaval. Eu venho atuando também na região central, fui presidente da rede empresarial do Centro Histórico, nos anos da pandemia, exatamente. Então, 2020, 2021, eu estava lá enfrentando tudo aquilo, junto com os empresários da rede empresarial. Tenho muito apreço também pela Rua Saldanha Marinho, todo aquele entorno. Eu acho que o nosso centro realmente precisa de um olhar muito melhor do que ele vem sendo trabalhado hoje. Mas eu vim falar um pouco mais de festivais e a gastronomia na rua, né? Então, desde 2017, eu estou à frente do Curitiba Jazz Festival, e o Curitiba Jazz Festival surgiu em 2016, e em 2017 a gente foi para um grande centro, a gente foi para uma praça, que foi a Praça Nossa Senhora de Salete, e ali a gente fez o primeiro festival de rua do Curitiba Jazz Festival. Desde então, a gente sempre teve a gastronomia como um dos pontos, né? A gente tem 3 pilares, que é a música, obviamente, a gastronomia e também o bazar da economia criativa. Então, a gente também fomenta a economia criativa dentro de espaços urbanos. Eu acho que é muito legal a gente ver que os espaços urbanos são utilizados não só por feiras ou festivais, eles são usados também pelas feirinhas que acontecem regularmente, né, de Curitiba, feitas pelo turismo, mas existe ainda muita dificuldade em realizar essas feiras, né? Eu estudei bastante também, até plano diretor, para poder fazer feira, para poder entender como funcionava melhor. Hoje, obviamente, a gente já tem uma estrutura que funciona e que já foi comprovada, então a gente tem uma facilidade um pouco maior, mas acho que isso também é um ponto que a gente vai discutir. Eu trouxe vários pontos, tá, gente? Então, aos poucos, eu vou tentando colocar aí em pauta, né? Então, falando do ser tradicional, eu participo daquele entorno da região do Centro Histórico, vejo que a gente teve um movimento muito grande de ocupação da rua após a proibição de cigarro em espaços fechados, né? Então, eu vivi sempre muito Centro Histórico, o Bar do Torto. Eu lembro que o Bar do Torto a gente ia, jogava uma sinuquinha, comia um bolinho, tinha lá umas 10, 15 pessoas na frente, mas depois disso, depois que proibiram o cigarro, aquilo virou um mar de gente, né? Assim como hoje a gente tem a Trajano, e também tem alguns problemas urbanos que isso traz também, né? Mas os espaços urbanos, assim como o meu colega aqui, eu acho que eles são feitos para serem ocupados. A gente viu uma transformação na Rua São Francisco, na outra gestão da prefeitura, que trouxe muitos bares e restaurantes para aquela região. E, ao mesmo tempo, trouxe alguns problemas também para os moradores, né? Não o que eu veja como problemas, mas, por muitas reclamações e tudo mais, esses restaurantes foram abandonando aquela região, e hoje a gente tem essa região tomada, obviamente, pelo tráfico, moradores de rua, as pessoas em situação de rua, por falta de ocupação. Eu acho que a grande solução para o centro da cidade é realmente a ocupação. E é isso que a gente traz com as feiras, é isso que a gente traz com os festivais. Quanto mais ocupação o centro da cidade tiver, por exemplo, vamos falar sobre a Rua 15 de Novembro, né? A Rua 15 de Novembro ela tem um comércio hoje tradicional. E eu acho que esse comércio tradicional ele está, infelizmente, em decadência, pela descentralização do comércio e por N fatores. Pense naquela rua, por exemplo, com todas as cervejarias de Curitiba.
né? Eu acho que essa ocupação de espaço, isso falo também, né, em questões de liberação. A gente precisaria de mais espaços na cidade liberados para que sejam utilizados para feiras, para festivais, para a ocupação da rua. Se a gente não ocupar os espaços hoje, acredito que a gente não tem como reverter essa situação, por exemplo, do comércio central da cidade. Então, obviamente, depois eu quero debater mais alguns pontos, lembrando aqui também dos food trucks, né? A gente teve uma onda enorme dos food trucks, também veio depois da proibição do cigarro, então acho que isso veio desencadeando tudo isso, né? E depois veio também os centros gastronômicos urbanos, como Cador e tantos outros que abriram, já fecharam e tudo mais. Mas a gente vê nisso a necessidade sempre de ocupar. Acho que esse é o ponto básico. Ocupar espaços urbanos, as pessoas ocupando, a gente traz muito mais felicidade e menos criminalidade. Traz vida, né? Traz essa ocupação, traz vida, traz movimento. E agora eu vou pedir para a Célia também falar com a gente. Desde 87 no IPUC, né, Célia? Por favor, se apresente. Acho que segura um pouquinho que eu acho que ele liga. Foi? Oi, oi. Isso. Há muito tempo que eu trabalho lá. Amo o meu trabalho. Posso pegar aqui? Só um minutinho, posso? Eu preparei um videozinho rapidinho só para a gente passar sobre o que a gente faz. Pode passar. Muito bom, muito legal. Vai lá, Bom, Célia, eu por vou favor. ficar aqui em pé, que eu prefiro. Eu acho que nós estamos numa sintonia muito grande. Quero dizer em primeira mão que a Rua Saldanha Marinha já tem um projeto executivo pronto para fazer a sua revitalização. Vai ser feita a obra que está com o edital de licitação em andamento. Nós vamos fazer em 2 etapas. A primeira, que vai da Catedral até a Fernando Moreira, depois da Fernando Moreira até a Praça Espanha. Espero que o projeto fique maravilhoso e que a gente esteja juntos, né? Inclusive na inauguração. Bom, eu vou falar um pouquinho dos espaços públicos primeiro, para que vocês entendam o nosso entendimento hoje de espaço público. Os espaços públicos, para nós, eles são as áreas mais democráticas da cidade. Todos nós, em algum momento, já estivemos lá. São espaços onde nós podemos fazer as nossas expressões da diversidade, podemos fazer manifestações sociais, manifestações culturais, políticas, e nós, como arquitetos e gestores de cidade, nós conseguimos fazer com que esses espaços sejam mais inclusivos. E é nisso que nós estamos trabalhando, inclusive dentro do nosso plano diretor. Aqui eu vou falar, então, dos usos do espaço público ligados à gastronomia. Em todos os usos que nós temos dentro das ruas e das praças da cidade, nós temos uma legislação e nós temos um decreto que regulamenta essa legislação e temos o licenciamento que sempre é feito pela Secretaria de Urbanismo. Isso para que a gente possa ter uma organização dos espaços e ter uma disciplina no uso. Tá? Então, eu vou falar agora um pouco dos eventos especiais de gastronomia. Não existe uma coisa mais maravilhosa do que você ver 2.000 pessoas dentro de uma praça fazendo um evento de gastronomia, de música, e é feito pela iniciativa privada em espaço público. Temos ali um exemplo na Praça Espanha, na Praça Ipingaus. Então, são eventos que nós fazemos assim, a maior força para que eles aconteçam, são importantes para a cidade, movimentam a cidade, há um movimento local, movimenta o dinheiro na cidade, é perfeito.
Temos outra forma de usar o espaço público, que são como os comércios ambulantes. Esse comércio ambulante ele é um projeto social. Ele fomenta a geração de renda para pessoas que estão desempregadas e que não têm como fazer seu sustento. Toda essa gama de produtos alimentícios, eles são vendidos nas ruas da cidade. Os mais conhecidos são sempre o cachorro-quente, pipoca, sorvete, mas uma gama imensa de produtos que faz a geração de renda de muitas famílias dentro da cidade, e tudo isso acontecendo nas ruas da cidade. O programa de mesas e cadeiras na calçada, eu acho que é um dos mais maravilhosos que existe. Nós damos a possibilidade do empreendedor, que às vezes tem um espaço reduzido, limitado, ele possa expandir o número de mesas e cadeiras do seu empreendimento nas ruas da cidade. Então, a prefeitura permite que eles estejam fora delas e ganha todo mundo. Ganha o empreendedor, ganha o cliente e ganha a pessoa que está circulando na rua, porque os espaços são sempre maravilhosos. O uso de recuo frontal. O recuo frontal é proibido o uso de construções, mas para as gastronomias ele é liberado. Então, você pode ver aqui nas imagens o número de mesas e cadeiras que nós podemos ampliar em um empreendimento com o uso de espaços públicos. E isso tem crescido ao longo do tempo. Nós temos 2 exemplos, um café, que é ali no Cabral, e um restaurante ali no Batel. Os food trucks também, então, tem sido feito editais de chamamento público, então as pessoas podem participar. Nesses chamamentos nós definido os locais, o tempo, se é temporário, se é permanente. Então também é uma outra forma de se usar as ruas com programas de alimentação. As feiras livres, mesmo quando elas vendem artesanato ou quando elas vendem hortifruti, em qualquer situação, sempre temos ali uma área para gastronomia. E quem não comeu o pastel da feira, o pirogue ou outro prato sempre muito gostoso, e o clima é sensacional. Então, é uma outra forma de utilizar o espaço público com a parte de alimentação. As bancas e revistas também vieram aqui porque nós tivemos que nos modernizar ao longo do tempo. Hoje, pouca gente compra revista em papel e nós, então, pegamos esse equipamento público e, como nós podemos ver nessa foto de baixo, temos uma gama de produtos de alimentos que nós podemos comprar nessas bancas. Podemos comprar um salgado, doces, sorvetes, cafés. Nós só não podemos fazer a manipulação desses alimentos neste local. Temos os quiosques, que também têm um uso muito parecido, como os quiosques da Rua 15, onde nós temos cafés. Podemos pôr mesas e cadeiras na área externa, isso facilita também com espaço para que aquele empreendedor possa abrigar o seu cliente. É bom para a cidade, é bom esse movimento, então é uma coisa bem interessante. Os polos gastronômicos, eles estão legalizados pelo nosso plano diretor. Nós já temos diversos polos que foram criados por lei, e nós estamos agora no IPUC fazendo a regulamentação dessa lei, para que a gente possa ter as diretrizes de uso. Não só de espaços nas ruas e praças que nós oferecemos alimentação em patrimônio público, Nós temos, por exemplo, a Rua 24 Horas, temos o Mercado Municipal. O Mercado Municipal, além de fornecer produtos para bares, restaurantes da cidade, ele também, agora com a ampliação que nós fizemos na área de alimentação, melhoramos muito a condição dos empreendedores da gastronomia, porque eles também podem usar aquele espaço com maior número de clientes. Os seus restaurantes podem oferecer maior número de refeições por dia e com uma qualidade muito melhor. Temos como espaço gastronômico também os nossos parques, que têm melhorado muito a condição
da venda dos produtos, né? Então, cada vez melhor o atendimento também dentro dos parques. Fizemos a reforma do Belvedere há pouco tempo. Temos uma parceria junto com o Senac, que ele tem um café dentro desse Belvedere, na Praça João Cândido. A mesma parceria que nós temos no Paço Municipal. Vocês podem ver que nós temos um deck maravilhoso na área externa, onde em dias de calor se faz happy hour, ele tem música e é uma coisa bem interessante para a cidade. Eu vou falar de algumas intervenções rapidinho que estão sendo feitas agora. Estamos em obra na Prudente de Moraes. A Prudente de Moraes é uma rua que tem uma gastronomia já muito forte. E estamos, então, em função disso, trabalhando para ampliar as calçadas, de forma que a gente possa pôr mais mesas e mais cadeiras nesses espaços, que as pessoas possam circular, que elas possam estar mais à vontade, né? Criando ambientes muito propícios, como áreas de estar dentro desses espaços. E é engraçado, porque essas são fotos da obra, e se vocês forem ver ali na foto de baixo, já houve até uma apropriação, né, dos comerciantes. A obra está andando e nós já temos mesas, cadeiras, ombrelones, nós já temos tudo em pleno funcionamento, mesmo na obra. Temos também uma intervenção no entorno do mercado municipal. As lojas do mercado municipal hoje elas são encolhidas, elas estão todas para dentro do mercado e nós queremos levar tudo isso para fora, levar para a rua, que faça parte da cidade. Então, nessa imagem de baixo, então nós podemos ver que nós estamos fazendo, vão ter alguns decks, onde nós podemos pôr mesas, cadeiras, ombrelones e levar a pessoa para fora, levar música, levar feiras. E em todos esses projetos que nós estamos fazendo, a gente está trabalhando com a mobilidade ativa, levando sempre que possível a bicicleta para esses espaços, levando os paraciclos, as bicicletas de aluguel. Estamos também fazendo acessibilidade plena para que todo mundo possa frequentar os lugares e para que a gente tenha inclusão em todos esses projetos. Opa, deixa eu voltar aqui. Ih, acho que caiu aqui. Bom, acho que estava na parte de hortas urbanas, o último slide. Estou passando aqui bem rápido, acho que talvez seja mais fácil. Que hoje Curitiba conta com quantas hortas urbanas? Hortas urbanas, mais de 150. É muita horta urbana. Eu queria só mostrar essa intervenção que foi feita na Carlos de Carvalho. É uma intervenção já consolidada, mas por aí a gente pode ver que delícia que é quando nós trabalhamos com paisagismo, com acessibilidade, ambientes que realmente são muito convidativos, são atrativos, e as pessoas têm vontade de estar ali sentada. E como eu falei, é bom para todo mundo. Ganha a cidade, ganham as pessoas, ganham os comerciantes. Então, é uma forma do poder público estar ajudando, de alguma maneira, na melhoria também do comércio particular. Então, não é só de programas dentro das ruas e da cidade que Curitiba, que a administração pública está atuando. Então, não é à toa que a nossa Secretaria do Abastecimento mudou de nome e hoje ela é uma Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutrição. Então, nós estamos com programas como a Fazenda Urbana, a Horta Urbana, programas que já ganharam prêmios, onde as pessoas vão lá, elas aprendem a plantar, elas aprendem a colher, onde o produto dessas hortas, eles vão para os programas sociais, eles vão para as pessoas em situação de rua. Onde nós temos espaço para fazer pesquisa da agricultura, pesquisa de alimentação, dentro das hortas e dentro das fazendas, onde nós temos cozinhas experimentais. Trabalhamos também com a mesa solidária, onde nós fazemos, então, atendimento para as pessoas com comida preparada por nutricionistas, com alta qualidade calórica, alta qualidade nutricional, mesmo com custos muito baixos. Temos as cozinhas, que são cozinhas que dão aulas de culinária, e muitas pessoas estão sendo capacitadas e saindo dali com profissão. Então, que é muito importante. Temos os restaurantes populares e a Unidade Móvel de Segurança Alimentar, que é um programa maravilhoso,
onde nós temos uma van que circula pela cidade, pelas áreas da periferia, nas escolas. Essa foto de baixo é um dos dias do programa na escola, ensinando as crianças desde cedo o que é segurança alimentar, o que é uma alimentação com bastante nutriente, uma alimentação com uma diversidade entre proteínas, vegetais, legumes, qual é a importância de comer isso, como que nós fazemos o aproveitamento total dos alimentos, enfim, ensinar para elas, desde pequena, a importância da mudança de hábitos para a gente mudar um quadro, reverter um quadro de obesidade que cada vez se acentua mais na cidade. Então, a prefeitura ela está se preparando cada vez mais para que a gente possa transformar esses hábitos da nossa cidade para que a gente hoje possa cada vez mais ter uma alimentação saudável. Não basta só ir se alimentar, o que a gente deseja é que a comida seja cada vez de mais qualidade e que os espaços públicos estejam à disposição da gastronomia. Queremos a comida na rua, queremos as pessoas na rua e vamos fazer tudo para ter essas parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Muito obrigada, viu, Célia, pela apresentação. Célia representando aqui o Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbano de Curitiba. Eu vou passar, então, para o Fred, já que a Célia trouxe todas essas informações sobre a ocupação do espaço público e, claro, essa representação do poder público também. Como tem sido para você, que já tem bastante experiência com o Festival de Jazz, quando você busca essas parcerias, quando você traz essas iniciativas também de ocupação do espaço público, o que é a tua experiência diz com relação a essas possibilidades, a essas conversas, a essa disponibilidade para que, de fato, os festivais aconteçam e essa ocupação possa ocorrer? É um trabalho um pouco político, eu diria, né? Porque quando você vai atrás de uma liberação, você tem que bater na porta de todo mundo. Basicamente isso, né? Você manda lá para a CAGE uma série de documentos e daí, mesmo assim, você vai falando com as secretarias. E também tem a outra parte, né? Então, a parte de trazer essas pessoas para expor na rua, que também você vai associar eles a um evento de música. Então, tem uma curadoria, então a gente faz uma curadoria para não ter só pizza, por exemplo. Né? Então, vai ter lá pizza, vai ter hambúrguer, vai ter pastel, vai ter uma cozinha oriental, vai ter uma cozinha caiçara. Né? A gente tenta diversificar muito para que tenham opções, para quem também vai na feira, possa aproveitar e tenha para todos os gostos, né? Desde da criança até o adulto. Assim, eu acredito que isso para feiras, né? O que a gente enfrenta muitas dificuldades. Hoje, eu já tive muita dificuldade com bar. Eu tinha o Bar do Fogo ali na Rua São Francisco, por isso que eu até falei da Rua São Francisco, e a gente tem hoje alguns pontos, por exemplo, de fiscalização, por mais que eu tivesse com tudo ok, eu sofri muito com as fiscalizações, né? Eu acho que isso é uma dor de vários empresários, que nem todas as regras hoje são claras, né? Então, você fica muito ali à mercê do fiscal te dizer se aquilo é ou não é. Então, algumas coisas não são muito claras. Então, essa dificuldade a gente tem ainda até hoje. A gente precisa tentar discutir um pouquinho mais essas questões para que a gente chegue no consenso. Obviamente que, por exemplo, na Rua São Francisco, a convivência com os moradores é importantíssima, né? Acho que a gente não tem regras hoje estabelecidas muito claras para isso, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a Trajano Reis. A gente tem um grande problema dos moradores reclamando muito, né? Então, acho que eu acompanho o Grupo Centro Seguro também, então fui presidente ali da região, do comércio da região, e a gente sabe dessas dores. Porém, é muito importante a ocupação. Então, acho que a gente precisa discutir cada vez mais essas questões para que a gente chegue num consenso. Até onde a ocupação pode ir, até onde o morador pode ir, para que a gente consiga conviver em harmonia. Isso não aconteceu, infelizmente, na Rua São Francisco, né? Então, houve um certo abandono das práticas gastronômicas e culturais da região para uma demanda de moradores de rua, né? Pessoas em situação, moradores de rua, não, perdão, pessoas em situação de rua. E essas pessoas em situação de rua não são mal intencionadas, nem sempre, né? Algumas podem ser, outras não, né? Mas é uma ocupação. Quando não há espaço ocupado, há ocupação de outras pessoas, a ocupação de tráfego, a ocupação de pessoas em situação de rua, porque elas querem ficar mais escondidas, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem que olhar para isso, para que essas pessoas sejam atendidas de forma
com saúde, com alimentação, né? Que a gente tenha um olhar que o centro não é só dos estabelecimentos gastronômicos ou das feiras. O centro, acho que é de todo cidadão curitibano, inclusive pessoas em situação de rua. Tem bastante ponto aí, né, para a gente pensar. Tem bastante discutir. ponto. Mas acho que é uma discussão muito grande, né? Porque as feiras também, né? As feiras são ótimas. A gente poderia ter muito mais pontos de feira. Eu sou favorável a fazer feira até na Rua 15, entendeu? Eu acho que a questão que a gente vai bater muito é a ocupação. Eu vou deixar à vontade também, em qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma intervenção, fazer um complemento, mas eu vou falar com o Edu agora, já tem a próxima manchete, né, sobre a Saldanha Marinha, já pode fazer a atualização do perfil no Instagram. O que você tem recebido das pessoas que comentam, ou sobre um agradecimento de algo que você tenha postado, ou até dicas? Como é que você vê a percepção do curitibano com relação à ocupação do centro? Bom, são duas coisas, né? Uma que é esse fomento, essa visibilidade que a gente dá para alguns comércios, ou bares, ou restaurantes, isso tem dado um resultado muito bom para eles, é um retorno que a gente tem. No centro, ali, não sei por que esse fenômeno, mas a gente acha que tem um público bastante... um trato muito fino, assim, se vê nos comentários, não existe nenhum tipo de exagero. Agora, tem alguns temas que são mais sensíveis, né? Por exemplo, quando a gente fala na questão das pessoas em situação de rua. Esse é um tema que eu acho que, quando a gente fala da ocupação da cidade, você fala de eventos esporádicos, que acho que é uma ocupação temporária, né? E eu acredito que a gente está chegando num ponto que a gente tem que fazer o centro como uma ocupação mais perene, né? Mas essa questão das pessoas em situação de rua é um problema, é onde os comentários ficam agressivos. A gente nota ali um embate muito grande dos comerciantes, às vezes donos de restaurante, com essa população, né? E é evidente que a gente tem que entender quem tem um comércio com a porta para a rua e passa dificuldades por isso. Esses dias a gente acompanhou até ali onde está tendo a obra do mercado municipal, um caso de uma pequena loja ali de alimentos, né, que enfrentou muitos problemas com isso. É um problema que tem que ser tratado. Eu acho que vai ter que se discutir muito e investir muito para resolver esse tema. A gente tem acompanhado também o trabalho de algumas ONGs que trabalham com moradores, com pessoas em situação de rua. Elas têm um ponto de vista, às vezes, meio radical em relação à resolução do tratamento do problema também, mas acho que é algo que a sociedade tem que debater. Se a gente ficar apenas com agressividade ou com propostas, muitas vezes inócuas, como a gente tem visto e até no legislativo, né? Não adianta tirar a pessoa dali ou tirar o restaurante dali, o restaurante... esqueci o nome do restaurante. Popular. É o restaurante popular que tem ali, né? O Mesa Solidária. Não adianta você tirar dali, porque as pessoas, o centro onde tem o maior número de estabelecimentos comerciais, tem o maior número de restaurantes, é onde as pessoas, a renda no centro é maior do que nos bairros, então é onde a pessoa tem a oportunidade de receber uma doação, de receber uma caridade, seja em dinheiro, seja em alimento. Então não adianta botar a pessoa no parolim, ela vai voltar para cá. Então essa é uma questão que a gente não sou especialista no assunto, é de difícil resolução. Existem alguns projetos que a gente viu das ONGs, até tem um que chama-se Moradia Primeiro, que é um projeto caro, porque você coloca essas pessoas morando em algum lugar para ela ter uma dignidade, conseguir guardar seus remédios. Porque é muito simples dizer que aquela pessoa não quer trabalhar, mas a primeira coisa que vão pedir para ela é um comprovante de renda e que ela esteja calçada. Então, é uma situação extremamente complicada e que eu acho que a gente precisa discutir e tentar resolver para que não se aquilo que eu mostrei, né, cidades estão debatendo a reocupação dos centros e tal, envolve essa questão, porque ninguém quer virar o que São Paulo virou, né? Então, assim, os comentários, a gente, voltando para a tua pergunta inicial, né, acho que está tendo um engajamento muito grande das pessoas, assim, e muito propositivo. Acho que as pessoas entendem esse nosso olhar assim para o centro, que é de estimular e de frequentar mais, né? As pessoas é incrível, porque tem pessoas que estudaram comigo. Eu frequento o centro quando era criança, estudava aqui no Colégio Bom Jesus. Você passou a vida no centro, né? Eu passei, não como morador, né? Moro aqui faz uns 10 anos, mas eu trabalhei a vida inteira na Gazeta, que era ali na Carlos Gomes, na Indústria e Comércio, que era na Comendador, e estudei no colégio. E
Às vezes as pessoas não sabem que existe ainda a Pizza Itália, por exemplo. As pessoas não deixaram de vir para o centro. Então, acho que nesse sentido está sendo bastante útil assim, para as pessoas redescobrirem. E essas coisas novas que estão surgindo, as pessoas gostam muito de ver e de frequentar. Então, nesse aspecto de fomento do centro, acho que as pessoas que nos seguem entenderam esse objetivo e estão sendo bem parceiras nisso. E como eu te disse, alguns temas que são mais delicados, que geram até algumas agressividades ali. A questão das pessoas em situação de rua é uma delas. Quer falar, Edu? Eu só ia complementar a fala dele, porque o Eduardo falou que as pessoas vão para o centro justamente porque lá tem um capital maior, as pessoas circulam mais, tem mais possibilidade de pedir ou de ganhar comida. Mas vou te dizer, assim, como comerciante do centro e o esvaziamento do comércio do centro, nem isso, para isso é bom mais. Porque você vê que não tem mais tantas pessoas circulando no centro quanto tinha, por exemplo, vamos dizer, nos anos 90, né? Que era aquela Rua 15 cheia de comércio, e por N fatores, a evolução da internet, das compras pela internet, a evolução dos bairros, né? Os bairros são autossuficientes e tudo mais. Então, volto a falar, né? O que a gente fala de gastronomia e o espaço urbano, eu acho que a gente, como gastronomia, como empresários de gastronomia, a gente tem que ocupar. Acho que cada vez mais. Eu acho que, por exemplo, a Rua Saldanha Marinho é um sonho. Assim, eu gostaria muito que fosse realmente fizesse parte de um polo gastronômico ali da região do Centro Histórico e tivesse vários estabelecimentos de gastronomia, assim como a Rua 15, porque a gente não vê esse retorno do comércio tradicional. Pelo menos eu não consigo enxergar isso a curto prazo, pelo menos. Talvez a longo prazo, com outro tipo de comércio, acabe voltando. Mas eu acho que esse é outro trabalho, de conversar, repensar e buscar novas alternativas para a ocupação do espaço urbano. Muito bom, muito legal. Célia, eu vou aproveitar toda essa sua experiência, toda essa vivência, né, dentro do IPUC, e te fazer uma pergunta que vai no sentido de tentar entender que cenário que a gente tem hoje, na sua avaliação, com relação ao que as pesquisas mostram, ao que a percepção dentro do IPUC mostra, de para onde a gente está indo, no quesito de ocupação de rua, de ocupação da cidade, de as pessoas estarem interessadas, de fato, em viver a cidade. Como é que você vê isso, em comparação a anos, a algumas décadas, de repente, também? Bom, eu acho que é visível que as pessoas estão saindo mais, estão usando mais a rua, né? Nós temos dois programas que nós estamos fazendo. Um é o Rosto da Cidade, que é um programa de revitalização de várias áreas dentro da área central, principalmente. E temos o Caminhar Melhor, que é um programa específico de ciclovias e de calçadas. Então, é uma coisa que nós há muito tempo queríamos fazer, porque eu acho que contribui muito com o comércio. É impressionante a diferença que dá quando você faz um projeto onde você trabalha com a parte de infraestrutura, né, urbana, e que eles acabam melhorando. Nós sentimos que as pessoas estão indo mais para a rua e isso tem incentivado também a iniciativa privada. Quando nós vemos, por exemplo, o Natal de Curitiba, se nós formos, não muito atrás, 15, 10 anos, nós não tínhamos absolutamente nada. Era só o Bamerindos que fazia, e hoje é uma festa, atrai milhares de turistas. Tem as pesquisas que dizem qual foi esse aumento, não tenho aqui de cabeça, mas eu acho que... Mas tem pessoas que já dizem que Curitiba é a capital do Natal, né? Exatamente, até já tem esse nome, né? Então, eu acho que isso vai instigando as pessoas e cada vez a gente vai tentando fazer melhor a cada ano, né? Então, o nosso interesse é que as pessoas usem os espaços públicos. Nós estamos, assim, determinados a isso. Nós queremos que as pessoas estejam na rua, estejam nas calçadas. E a gente vê uma coisa, assim, bem interessante, que, por exemplo, quando nós fizemos, talvez foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez com essa visão bem forte de levar as pessoas para a rua, que foi a Getúlio Vargas. Quando a gente fez a Getúlio Vargas, nós até estranhamos, porque geralmente nós recebemos muitos pedidos com reclamações, com pedidos, solicitações. Quando a gente fez a Getúlio, nós começamos a receber elogios, a gente até estranhou, disse, nossa, né? Então, assim, as pessoas falando que elas se animaram a fazer um footing
elas se animaram a descer embaixo dos prédios com as crianças para dar uma volta e um passeio, e é isso que nós queremos. O nosso intuito é que a gente esteja cada vez mais nas ruas. Deixa o telefone um pouco lá em cima, deixa o computador lá em cima, e que você vá lá para baixo, na rua, encontre com os teus amigos. Eu não sei se chegaremos a ter brincadeiras de crianças nas ruas, mas é que a gente se sentisse seguro nas ruas. E quanto mais pessoas nós temos, mais segurança nós temos também. Uma coisa chama a outra. Quando você tem uma rua que ela está deserta, que não tem muitas pessoas, ela geralmente é uma rua muito lúgubre e você tem medo de circular. Quando a pessoa tem gente fazendo caminhada, tem gente sentado no banquinho, temos colocado mobiliário urbano em vários locais. Então, quando você vê isso, você começa a sentir vontade de usar a cidade. E isso vai impedindo que outros usos não desejáveis acabem acontecendo, né? Muito bom. Estamos chegando aí nos minutos finais desse painel. Eu vou abrir para as considerações finais de vocês também. Queria fazer uma pergunta a todos vocês aí também nessas considerações finais. O que as ruas de Curitiba têm de melhor? Vou começar de lá para cá, então. Começamos no início do painel. Diz aí, Célia, o que as ruas de Curitiba têm de melhor, na tua avaliação? Embora a gente ainda critique bastante as nossas ruas, mas nós temos... a questão da acessibilidade tem melhorado muito ultimamente, nós temos feito muitos trabalhos nas ruas, e eu acho que nós estamos tentando fazer com que as ruas sejam mais bonitas. Isso tem até um nome, índice de atratividade. O que faz, às vezes, você deixar de um caminho mais longo, você usar um caminho mais longo e deixar de ir um caminho curto, mas que não é atraente? Então, que a gente se sinta atraído para andar nas ruas. Então, nós temos feito ruas mais bonitas, mais sustentáveis. Nós temos tentado colocar pisos acessíveis, ocupando os materiais que estamos retirando, por exemplo, as lousinhas, que são pedras de granito, que são pedras assim maravilhosas. Então, a gente faz uma bordadura nessas ruas. Então, eu acho que esse trabalho é muito interessante e tem feito com que as pessoas estejam na rua. Para mim, não tem nada mais bonito do que as pessoas estarem circulando, estarem satisfeitas e estarem aproveitando os espaços públicos. Obrigada, Célia. Por favor, Fred, também. O que eu acho que a rua tem de melhor são as pessoas, obviamente, né? A gente que vive do comércio, nós não somos ninguém sem clientes, né? Não somos ninguém sem pessoas. E eu acho que é esse o resgate, né? Por exemplo, que eu quero para a nossa região, que é o centro histórico e o centro da cidade. Como eu já tinha falado, esse esvaziamento do comércio tem tido efeitos enormes dentro do nosso comércio. Não que seja ruim, por exemplo, os bairros serem autossuficientes em lazer, em cultura e em comércio, mas a gente também tem que trazer um resgate para onde a gente está. E eu acho que a gente precisa de pessoas, então a gente tem que dar mais condições às pessoas de estarem lá, né? Através de uma calçada bonita, através de um programa de incentivo, de uma virada cultural, que eu sinto muita falta, por exemplo. Curitiba tinha virada cultural, hoje não tem mais. Então, acho que projetos culturais, tomar as ruas com atrações teatrais, com música, com floreiras, trazer as pessoas. Eu acho que é o que a gente tem de melhor dentro do espaço urbano, sendo ele praças, feiras ou demais situações, são as pessoas. Eu vou, antes de passar para o Edu, fala um pouquinho do Festival de Jazz também, está para acontecer, né? Eu ia falar nas considerações finais, já são as considerações finais? A gente já está com um tempinho então tá. Eu só queria falar uma coisa sobre essa cartinha aqui, ó, que veio junto com a sacola. Eu ia falar no começo, esqueci, né? Fica nervoso, depois a gente vai ficando calminho aqui, aí fica tranquilo. Eu sou um megalomaníaco, acho que isso fala muito de mim também. Cadê o Beto? Não está aqui, mas eu também tenho essa gana de ver coisas acontecendo. Vocês viram no vídeo ali, por exemplo, do Curitiba Jazz Festival. Esse ano o Curitiba Jazz Festival vai estar na sua 7ª edição em praça pública, né? A gente já teve uma edição pocket na pandemia, que foi ali
transmissão ao vivo e tudo mais, mas a gente está bem feliz em poder trazer esse festival. O festival ainda não tem um local definido, em breve vai ser definido o local, então pode seguir lá, @Curitiba Jazz Festival, dias 16 e 17 de dezembro. O Risoflora vai ser no Carnaval, vai ser em Morretes, vai ser lá em Porto de Cima, ali na reserva da Mata Atlântica, vai ser bem interessante também. E o meu @ é Fred S. Ferreira, se vocês quiserem seguir lá também, estão convidados. Eu agradeço, né, a participação, agradeço a todos aqui do painel também. E a Caissara, né, a minha esposa está ali, e sócia também. A Caissara está ali no calçadão do Lar da Ordem. Né, para quem não conhece, conhece o Bar do Alemão, que é mais fácil. Está quase em frente ao Bar do Alemão, também nosso colega lá, o Jorge, também vai visitar. Visitem o Centro Histórico da cidade. O Centro Histórico da cidade não é perigoso. Né, lógico, tem seus horários, tem seus trâmites, mas tem estacionamento do lado, que você sai no calçadão. Vão para o Centro Histórico, vivam a cidade de vocês. Maravilha. Obrigada, viu, Fred? Edu, para você também, por favor. Acho que um pouco do que os dois falaram resume, né? Estrutura e pessoas, né? A estrutura é feita para as pessoas. A gente vê que realmente tem um resultado, essas revitalizações, seja a que houve ali na Voluntários da Pátria, todo o comércio está tomado ali, naquele trecho que foi remodelado, Prudente ficando melhor, já lá atrás com a Comendador, né? Eu acho que para quem vem para o centro e frequentar essas ruas, ele não tem nem como, né, dizer, é extremamente positivo. A gente que mora no centro sente um pouco angustiado, porque a gente frequenta mais lugares, mais regiões, então a gente sente mais uma falta talvez de maior velocidade ou de uma amplitude maior nesses projetos, né, seja em termos de calçamento, muita calçada ruim, às vezes nas praças, equipamentos públicos também, por conta do mau uso, né, de certa forma, mas quadras esportivas, que isso também é ocupar o centro, né? Então, se esses espaços estão funcionando plenamente para as pessoas poderem fazer essas atividades, né? Então, a gente, de certa forma, se angustia pelo andamento, né, às vezes um pouco lento, né? E das pessoas, a gente, nesse trabalho no centro ali, a gente conheceu muita gente bacana que vive do centro, que acho que são os protagonistas de verdade, né? E essas pessoas que a gente mostrou ali não é uma autoridade, não é delegado, não é vereador, não é prefeito, não é rei de nada, são pessoas muito comuns e que são as pessoas que fazem o centro ser vivo, né? Então, acho que isso tem sido muito bacana, assim, conhecer essas pessoas. Um dia a gente vai fazer uma festa para reunir todo mundo que a gente mostrou no centro ali e vai abrir junto com o jazz, vai ser muito legal. Muito bom. Você não Obrigado. Fala o seu Obrigado pelo convite, também. né? Queria agradecer a Tutano pela oportunidade, né? Também, no começo a gente fica nervoso, depois se solta. Daqui a pouco eu vou entrar no carro, né? Pô, esqueci de falar tanta coisa, né? Mas por favor, sigam lá o Centro de Curitiba, ajudem a divulgar. Tem algumas dicas bem bacanas lá de coisas novas que estão abrindo na cidade. Tem informação sobre que eu nem imaginava que as pessoas fossem gostar, né? Por exemplo, post sobre uma casa, uma casa histórica que está sendo reformada. Incrível como as pessoas gostam daquilo. Eu não imaginava que fossem gostar, né? Então a gente tentando fazer uma cobertura bastante bacana do centro lá. A gente nunca cobrou de ninguém, a gente não vai fazer promo, a gente faz jornalismo, né? Para levar informação mesmo, tentar levar informação relevante e de qualidade para as pessoas. Muito bom. Edu, obrigada. Fred também. Célia, muito obrigada por participarem desse painel. Obrigada a todos que estão nos acompanhando e convido vocês ao próximo painel também, né? Daqui a pouquinho, ela já está por aqui. Uhum. Eu acho que eu tenho aqui a próxima... então vamos lá. Posso fazer a apresentação? Posso dar um abraço a vocês, então, para agradecer? Obrigada, Edu. Valeu. Obrigada, viu? Obrigada, Célia. Obrigada pela sua... Obrigada.